você? Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui fazer a resenha de um livro que eu já tinha colocado lá no meu Instagram algumas semanas atrás, e quando eu coloquei a foto desse livro, um monte de gente me mandou diversas mensagens dizendo que adoraram o livro, que ia ser um livro que ia agregar bastante coisa, que era difícil, mas que valia a pena. E aí eu confesso que eu já comecei a ler esse livro com bastante expectativa. Então, como vocês obviamente já viram na descrição e no título aqui do vídeo, o livro da vez é o livro O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, o segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas. Mas antes de falar sobre ele, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar mensagens, pedidos, perguntas, dúvidas, orientações, o que mais vocês quiserem, através do e-mail afabipurem@hotmail.com, e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E antes de mais nada, é importante falar um pouquinho sobre a vida desse autor, que foi o que motivou a escrita desse livro. Mais ou menos na casa dos 20 anos, o Hal Elrod sofreu um acidente de carro, e aí nesse acidente ele acabou ficando no hospital com diversas fraturas, todo arrebentado, tendo inclusive danos cerebrais em decorrência do impacto. E tudo isso aconteceu no momento da vida dele onde ele estava super bem no trabalho dele, ele estava em constante ascensão no trabalho. E aí ele vai contando sobre como ele ficou muito deprimido, todas as dificuldades que ele foi passando durante esse processo. E aí, durante esse processo de recuperação da depressão, ele começou a observar que quando ele acordava mais cedo e fazia coisas mais produtivas, o dia dele era mais produtivo, tinha uma energia diferente, e assim ele começou a estudar diversas formas, testando várias opções e várias metodologias, e aí ele juntou um pouquinho de várias coisas que ele foi lendo, e aí a essa metodologia de, digamos assim, produtividade matutina, ele deu o nome de O Milagre da Manhã, que tem como objetivo potencializar o seu poder da manhã para você não ficar mais ou menos naquele ciclo de acorda com preguiça, no último minuto de fazer as coisas para sair, e aí ficar com sono o dia inteiro e não produz muito bem. E é muito legal esse livro porque ele vai mesclando diversas coisas, porque ao mesmo tempo que o autor vai ensinando um pouco sobre essa metodologia de aumento de produtividade que ele desenvolveu, ele também vai contando diversas passagens sobre a vida dele, sobre as dificuldades que ele passou, o que dá para o leitor uma sensação assim de ânimo, porque querendo ou não, o cara sofreu muito na vida. Eu tenho quase certeza que você aí do outro lado, se não tá passando por alguma situação de dificuldade, em algum momento da vida já deve ter passado. Se não passou ainda, parabéns, mas saiba que isso pode acontecer no futuro. E muitas vezes quando a gente tá nessa situação, tá passando por alguma dificuldade, a gente tem uma grande dificuldade de olhar além. A gente tem uma grande dificuldade de enxergar uma luz no fim do túnel. Então, muitas pessoas, acredito eu, na situação do autor, assim, em coma, acordando no hospital com diversas sequelas, muitas pessoas têm a tendência de sucumbir à doença, de se entregar, de ficar muito deprimido e, infelizmente, muitas vezes não conseguem sair desse estado depressivo, o que é muito triste. E também, durante os capítulos, ele vai colocando algumas frases de pessoas célebres, e tem duas delas que eu já tinha lido anteriormente, vou até dividir com vocês. Uma delas é de Albert Einstein, que fala o seguinte: existem apenas duas maneiras de viver a sua vida. Uma é como se nada fosse um milagre, a outra é como se tudo fosse um milagre. E a outra frase é de Santo Agostinho, que diz o seguinte: milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas em contradição com o que sabemos sobre a natureza. Então, já pegando um gancho aí na frase de Santo Agostinho sobre o milagre, eu já vou começar dando um pitaquinho sobre a minha opinião sobre o livro. Eu gostei bastante do livro, mas eu diria que a chave para tudo isso dar certo é pura e simplesmente disciplina.
E aí, como eu disse, ele vai contando diversas passagens e como é que surgiu essa metodologia que ele desenvolveu. E aí, num dos trechos, logo no começo, ele conta o seguinte: em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitar as coisas como elas eram. Parei de investir energia em desejar que a minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não acontecessem comigo, e em vez disso, concentrei-me 100% em fazer o melhor do que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, concentrei-me em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir o meu potencial e a conquistar meus sonhos, para que pudesse descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo. E como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo que eu não tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. E eu gostei bastante de dividir essa parte com vocês, justamente porque, como eu já falei em diversos vídeos, nada de bom brota da zona de conforto. Se a gente for ver pessoas que dão exemplos que são vitoriosos, todas elas têm uma história de dificuldade que foi superada. Então, que isso também sirva de exemplo para que a gente consiga superar essas nossas adversidades, assim como essas grandes pessoas que hoje nos incentivam e nos inspiram. E aí tem um trechinho um pouco depois que me lembra muitas das coisas que eu já falei em vídeos sobre o budismo aqui do canal, sobre a dignidade da vida, sobre todos nós termos o mesmo potencial para fazer coisas maravilhosas. Isso daí já deve ser texto que vocês já ouviram várias vezes e justamente reafirmando o que eu digo para vocês, ele fala o seguinte: você é justamente tão digno, merecedor e capaz de criar e sustentar saúde, riqueza, felicidade, amor e sucesso extraordinários em sua vida, quanto qualquer outra pessoa na Terra. É absolutamente crucial, não apenas para a qualidade da sua vida, mas para a influência que você tem sobre a sua família, seus amigos, clientes, colegas de trabalho, comunidade e qualquer outra pessoa que sua vida toque, que você comece a viver de acordo com essa verdade. Mais uma vez reafirmando que essas coisas não são para pessoas escolhidas. Basta a gente começar a dar o primeiro passo, a ter a vontade de começar e tentar transformar isso num hábito. Não é fácil, mas é possível, porque se não fosse possível, ninguém teria feito. Algum tempo depois, ele atingiu o fundo do poço quando ele começou a ficar muito mal no trabalho, nos negócios, e aí ele fala num trechinho o seguinte: tive a boa sorte de atingir o que você poderia chamar de fundo do poço 2 vezes em minha vida relativamente curta. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi durante os períodos mais desafiadores, que me possibilitaram me tornar a pessoa que eu precisava ser para criar a vida que sempre desejei. Sou grato por usar não apenas meus sucessos, mas também meus fracassos, para ajudar os outros de uma maneira que pode capacitá-los a superar as próprias limitações e conquistar mais do que jamais imaginaram ser possível. E isso é o que no budismo a gente chama de revolução humana, que é a gente transpor essas dificuldades, usar as dificuldades como um degrau para elevar o nosso estado de vida, elevar o nosso estado de espírito, para que assim a gente, vencendo todas as dificuldades, fortaleça também todo o nosso conjunto aqui. E como eu já tinha falado lá no começo do vídeo, o autor defende a ideia de que quando você tem uma boa manhã e você inicia a primeira hora do seu dia de forma produtiva, essa primeira 1 hora pode resultar num bom dia completamente. E aí, este chamado Milagre da Manhã é composto por 6 práticas que o autor denomina como salvadores da vida. A primeira das práticas que ele defende é a do silêncio. E ele já começa explicando que o silêncio é um processo difícil, já que a nossa cabeça fica cheia de pensamentos o tempo inteiro e é muito difícil para a maioria das pessoas conseguir, num primeiro momento, tentar dar uma desligada desse monte de problema e se focar, por exemplo, na respiração. E aí,
como prática do silêncio, o autor recomenda a meditação. E aí, sobre meditação e sobre silêncio, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre meditação e os efeitos da meditação a nível neurológico, biológico. Então, acho muito legal porque cada um desses itens que ele intitulou como salvadores de vida tem um fundo de pesquisa de saúde no fundo. Não são coisas inventadas que ele tirou da cabeça dele. Na verdade, o que eu chamo carinhosamente de pesquisa, porque vocês vão entender à medida que eu for explicando esses salvadores de vida. Quem já acompanhou resenhas anteriores aqui no canal e deve ter acompanhado a resenha que eu fiz do livro intitulado Silêncio. Quem escreveu foi Thich Nhat Hanh, vou deixar linkado aqui em cima também. E neste livro, Thich Nhat Hanh discorre justamente sobre a importância de nós conseguirmos acalmar a nossa mente e nos mantermos em silêncio, porque somente em silêncio nós conseguimos ter uma paz, uma calma suficiente para poder analisar as coisas com calma, a fim de que a gente tome sempre as melhores decisões e as melhores atitudes na nossa vida. Então, esse primeiro item, o silêncio, através da meditação, eu já tinha lido no livro O Silêncio, então é uma coisa que eu particularmente já faço, porque como algumas pessoas já acompanham o canal aqui há algum tempo, eu tenho diagnóstico de ansiedade, entre outras coisas. Então, muitas vezes eu acordo ansiosa. Há uns meses atrás isso estava acontecendo mais frequentemente. E aí eu comecei, de fato, quando eu acordava antes da hora, eu sentava e meditava, prestava atenção na minha respiração. E isso começou a me ajudar bastante, de forma que há bastante tempo eu venho trazendo a meditação como um hábito diário. O segundo item dessa metodologia são as afirmações. E aí o autor já explica que o nosso mundo é reflexo da nossa mente. E tudo que a gente coloca na nossa mente tem uma tendência bem grande de se tornar real, já que a nossa cabeça tem um poder que a gente na verdade não faz nem ideia da imensidão. E aí, de acordo com a sugestão do autor, a prática da afirmação consiste em você repetir para si mesmo todos os dias tudo aquilo que nós deveríamos ser. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa esforçada, inteligente, trabalhadora, grata. E você repetindo isso todos os dias, você vai acabar acreditando nessas afirmações e agindo de acordo com elas. Porque afinal de contas, se você olha no espelho e só vê defeito, dificilmente você vai sair de casa bem, satisfeita, contente. A partir do momento que você olha e gosta do que vê e sabe das suas qualidades, é uma forma de mudar essa chave. E isso é uma das coisas que eu também já fazia, confesso que não todos os dias, porque eu já havia lido isso num livro de programação neurolinguística, que fala justamente dessas repetições. Então, se você aí do outro lado já leu algum livro de PNL, que é a programação neurolinguística, vai sentir aí uma vibe nesse livro também. E aí, como um exemplo que a maioria das pessoas conhece, ele cita o pugilista Muhammad Ali, que todos os dias afirmava para si mesmo que ele era o melhor. E isso mesmo antes de ele se tornar o melhor. O terceiro item é a visualização, que, de acordo com o autor, trata de você exercitar mentalmente a realidade que você deseja alcançar. Como é o emprego que você quer ter, a casa que você sonha, o carro que você pretende, o mundo mais digno que você sonha, uma cidade que valoriza mais o meio ambiente. E a visualização, somada a outras práticas, potencializam a realização e aproximam a pessoa do seu objetivo. E isso eu já tinha lido no livro O Segredo, que diz que você atrai tudo aquilo que você emana. E aí, de acordo com o livro O Segredo, que inclusive o autor também cita e até utiliza um dos exemplos desse livro, é de você também criar um mural de visualizações com as coisas que você está pretendendo alcançar, com seus objetivos, e aí
todo dia você dá uma olhadinha, dá uma refletida sobre aquelas coisas. Então, no segredo, eu já tinha visto sobre o poder da visualização. Confesso também, não é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas durante o período do livro, que eu tava lendo o livro, eu comecei a colocar um pouquinho mais em prática. Foi bem bacana. E querendo ou não, mal não faz, se bem não fizer, mal também não faz. Eu tentei e achei legal. O quarto item, o meu preferido, por questões óbvias, são exercícios. Todo mundo sabe da importância de se fazer atividade física. Eu sou professora de Pilates, como muita gente aí já sabe, e não adianta. Infelizmente, muitas pessoas só buscam atividade física a hora que vão ao médico e o médico fala: ou você faz atividade física ou você vai ter que ir para cirurgia. E aí, ele sugere que durante essa primeira hora você faça alguma atividade física. No caso, o nosso autor, ele praticou o yoga, mas você pode fazer uma outra atividade física. E isso também não é nenhum milagre, porque afinal de contas, se você acorda e faz atividade física logo nos primeiros minutos da manhã, você aumenta a irrigação sanguínea do seu corpo inteiro, dá mais disposição. Não é milagre, é ciência. O quinto item é leitura. Obviamente, eu não preciso nem dizer que esse é um dos itens que eu mais faço. E é legal que ele enfatiza que a leitura, ela traz diversos desafios. O foco, a reflexão, a solidão para você prestar atenção no que você está lendo, entre muitas outras coisas. Ler provoca o crescimento pessoal, porque exige reflexão. Se você é o tipo de pessoa que lê um livro e depois se alguém pergunta o que você aprendeu e você não sabe responder, lê de novo. Ler faz com que a gente exercite a empatia quando a gente se coloca no lugar dos personagens, dos protagonistas. Ler aumenta a nossa quantidade de vocabulário, a nossa quantidade de conhecimento. Ler é o tipo de coisa que nunca vai fazer mal, a menos que você esteja lendo coisa ruim. E aí eu achei muito legal que ele incentiva que as pessoas procurem também ler um pouquinho nessa primeira 1 hora da manhã e, de preferência, livros que contribuam com o crescimento pessoal, que contribuam com uma reflexão para que posteriormente a gente cresça com isso. Não adianta você abrir um livro que, de repente, depois de um tempo, você vai ter que ler tudo de novo porque você não lembra. E por último, escrever. Infelizmente, no mundo da tecnologia que nós vivemos, são pouquíssimas pessoas que ainda têm o hábito de escrever à mão. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Bullet Journal, que é um diário feito em tópicos. Eu vou deixar linkado aqui em cima, porque foi um dos meus grandes incentivadores a voltar a escrever à mão. Eu confesso que até pouco tempo atrás, até a lista do mercado, tudo eu fazia no bloco de notas do celular. E, querendo ou não, depois que eu comprei uma agenda de papel e carrego ela comigo para cima e para baixo, eu passei a me organizar melhor e eu vou decorando, chega a ser terapêutico. E aí, nesse meu bullet journal, nesse meu diário em tópicos, eu escrevo tanto compromissos que eu tenho, coisas que eu sinto. Então eu vou colocando diversas coisas aleatórias e tenho também um espacinho onde eu gosto de colocar coisas pelas quais eu sou grata. Eu acho que é um exercício muito bacana. E aí, ele comenta que diversas pesquisas apontam que escrever os nossos sentimentos faz com que nós consigamos superar emoções e traumas. E aí, num determinado estudo, constatou-se que o ato de escrever sobre as nossas emoções, sensações e sentimentos nos provoca uma reflexão sobre cada um desses itens, buscando assim entender cada um desses aspectos melhor. Então, mesmo se você não queira comprar uma agenda de papel, você pode continuar mantendo um bloquinho de notas no celular, ou se você for procurar lá na loja de aplicativos do seu celular, vão ter diversos aplicativos de diário, você pode baixar um deles e escrever diariamente. E é legal que depois de um tempo você volta umas páginas, dá uma relida e vê como é que você estava naquele dia. De repente você lê um dia que você não estava tão bem, hoje você tá legal e você vê como você conseguiu ultrapassar aquele obstáculo, como você conseguiu superar determinada dificuldade. E isso é muito legal porque incentiva a gente a superar os próximos desafios que com certeza vão aparecer. Então, esse é um livro muito legal, então eu super recomendo. Se você não leu
nenhum dos outros livros que eu já mencionei, esse livro ele é mais ou menos um resumão. Mas como eu falei, muitas das coisas eu já trazia para minha vida, eu já praticava, mas por causa de outros livros que eu li e citei aqui para vocês. Então, são livros que eu também recomendo que vocês leiam se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais em cada um desses tópicos. Com certeza são informações que só vão acrescentar. Então, essa foi a sugestão literária de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Se vocês têm mais livros para me indicar, me escrevam aqui embaixo nos comentários. Vocês também podem me mandar pelo e-mail lá que eu falei no começo do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!